Jesus. Obrigada, equipe. Aleluia. Você está pronto para a palavra? Pode se sentar, querido. Aleluia. Queridos, na oportunidade que recebi para ministrar nessa noite, eu decidi ministrar uma palavra em sequência. Então a gente ministrou algo de manhã que se conecta com algo aqui da noite. Então, se você se interessar, foi gravado e você pode ter acesso lá, amém? Mas nós vamos fazer algo em sequência que vai ajudar você a crescer em um aspecto da palavra. Para você que não me conhece, o meu nome é Cíntia Siqueira, eu sou professora do Rema e eu estou aqui em Campo Grande ensinando a matéria Aliança de Sangue, né? E recebi a grata oportunidade de estar aqui com vocês nesse tempo para compartilhar a palavra. Já no começo, eu quero fazer uma coisa para eu não esquecer, porque eu sou dessas, se eu me empolgar eu vou esquecer. Eu gostaria de indicar para você 2 livros que fazem parte do conteúdo dessa mensagem, tanto na manhã quanto na noite. A gente está falando sobre conhecimento, baseado em Mateus 22, 29, que diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E aí, queridos, lá na livraria tem livros maravilhosos sobre o conhecimento. Esse aqui é 2 tipos de conhecimento de E.W. Kenyon. É um livro extraordinário para gerar em você crescimento na palavra. E esse é do irmão Reagan, O Espírito Dentro e o Espírito Sobre Nós. Amém? São leituras, queridos, que vão fazer você crescer espiritualmente. Hoje pela manhã a gente falou bastante sobre a questão de nós mergulharmos um pouco mais no conhecimento da palavra, né? Porque a gente precisa ter conhecimento da palavra para acessarmos aquilo que Deus tem para nós. E agora, na parte da noite, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder de Deus. Porque o poder de Deus é o acionador de tudo que você coloca no bom depósito do seu coração. Amém? E eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 22. No verso 29 diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa resposta de Jesus está dentro do contexto, queridos, de uma pergunta. Ele foi arguído a respeito de com quem a gente vai ser casado quando chegar lá no céu, né? Dentro daquele aspecto da cultura de que quando alguém é casado, quando uma mulher é casada com um homem que morre, ela casa com um irmão para suscitar descendência, e a mulher foi casada com não sei quantos, e aí quando chegar no céu, de quem ela é marido, de quem ela é esposa. E aí o Senhor Jesus disse, em Mateus no capítulo 12, esse mesmo texto está escrito assim: por acaso não provém o erro de vocês de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Em Marcos, eu acho que fica um pouquinho mais polida a pergunta de Jesus. E sabe, queridos, que existem muitas coisas, esse é um aspecto, né? Nós não entendermos a respeito das coisas espirituais. Mas existem muitos aspectos da vida cristã que nós estamos falhando e até sendo lesados por não entender o que aconteceu conosco, não termos o conhecimento do que aconteceu conosco a partir do novo nascimento e da relação que nós temos, queridos, com Deus. E quando ele fala sobre não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, é porque tudo que foi feito em nós, tudo que aconteceu conosco a partir da obra de Jesus, está diretamente ligada à palavra de Deus, que são as Escrituras, e o poder de Deus que nos recriou, que nos restaurou, que nos gerou a imagem dele. E existem coisas, queridos, que aqui eles estão falando a respeito de coisas da terra, conectando elas a coisas espirituais. E quando eu digo coisas da terra, de coisas naturais, de coisas da vida natural. Eles não estão sabendo distinguir o que aconteceu com o homem ou o que iria acontecer a partir da morte de Jesus e da sua ressurreição. E sabe, queridos, que mais de 2000 anos se passaram e no meio do corpo de Cristo nós ainda temos pessoas com perguntas como essa, porque não conseguiram acessar o conhecimento da palavra, estão desprovidos do acesso àquilo que eles têm por direito.
Então agora eu queria que você abrisse comigo em Joel, no capítulo 2. Eu quero fazer um passeio com você que vai te mostrar, do ponto de vista das coisas espirituais, o que aconteceu conosco. O que de fato, queridos, nós precisamos entender sobre o poder de Deus. O que de fato nós precisamos entender daquilo, queridos, que é acessível a nós através do conhecimento. Quando ele fala de conhecer as Escrituras e o poder de Deus, ele está falando, queridos, de dois aspectos que equilibram toda a nossa relação com Deus. Sabe que é igual um avião? Você entraria no avião de uma asa só? Ué, por que não? Porque ele não vai se estabilizar, né? Ele não vai voar estavelmente. E você sabe disso, eu vou dizer para você, uma vida cristã só baseada na palavra sem o poder de Deus, ou baseada no poder de Deus sem a palavra, é um avião de uma asa só. Não vai haver a estabilidade que você precisa para você avançar. Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28, diz assim: E acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui, queridos, é uma promessa a respeito do que irá acontecer, né? É uma promessa para o futuro. Essa promessa acontece antes de Jesus vir. Nós estamos no livro de Joel. Então, há uma promessa estabelecida que o Espírito Santo seria derramado, e esse derramar do Espírito ia afetar todas as pessoas que crescem. A gente sabe disso nesse tempo. Nós vamos experimentar de Deus ou do Espírito aquilo que nós cremos. Então, a partir do momento que isso acontecesse, o Espírito viria sobre nós e ele ia nos afetar com poderes dentro de nós. Quando, queridos, eu fui pesquisar essa palavra poder, que está lá em Mateus no capítulo 22, ele diz que é uma força inerente à natureza que carrega. Então o Espírito de Deus, ele tem um poder, uma força inerente, e aí ainda embaixo existe uma outra definição, porque uma palavra aplicada na Bíblia é como uma palavra que a gente fala, ela pode ter muitas aplicações. E uma outra coisa que ele diz lá embaixo que eu achei muito interessante é que esse poder é como a força de um grande exército. Então, enquanto força inerente à natureza de algo ou alguém, e a gente está falando do Espírito de Deus, o Espírito de Deus derramado sobre nós, ele traz sobre a nossa vida, queridos, ele compõe a nossa vida com um tipo de capacidade, habilidade, força que é inerente à sua natureza. E, sabe, queridos, nós estamos sendo roubados, enquanto corpo de Cristo, por não mergulharmos no conhecimento do que, de fato, esse Espírito fez em nós. Abre comigo Romanos no capítulo 8. Olha o que aconteceu conosco, queridos. Isso aqui é uma fotografia, é um panorama do que aconteceu conosco a partir do momento em que nós tivemos acesso a esse Espírito derramado. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. Então, esse poder derramado sobre nós, ele primeiramente, queridos, nos vivificou, nos trouxe de volta à vida para Cristo, nos trouxe de volta à vida para comungarmos com Deus. Nós estamos falando de conhecimento, amém? Nós precisamos entender o que esse poder gerou em nós. E sabe, quando nós tivemos acesso a esse Espírito, através da palavra ministrada, da palavra pregada, de ouvir a pregação do Evangelho, a primeira coisa que ele fez, ele trouxe vida de volta para o seu espírito. E a partir do momento que você se inclina para ele, o que vai acontecer? Você agora passa a ter uma vida no Espírito, acessando os recursos inerentes à natureza que foi conferida a você. E aí ele diz assim,
Porquanto o que for impossível à lei, então o homem quando estava morto, a lei que existia, a lei de Moisés, ela não foi capaz de gerar vida no homem. Então dizem, porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez que nós fomos recriados, uma vez que nós fomos gerados desse poder inerente, nós, queridos, não andamos mais segundo a carne. Logo, nós não estamos mais preocupados com quem a gente vai casar no céu, porque agora nós somos seres espirituais. E junto com essa ideia que parece estapafúrdia para nós, porque hoje nós entendemos isso, existe um monte de ideias que a gente cogita na nossa vida, que não tem nada a ver com a sua nova natureza. Amém? Existe um monte de ideias, queridos, que nós achamos e nos preocupamos nessa vida, quando a Bíblia diz para a gente buscar o que é do alto. Por quê? Porque nós recebemos uma força inerente que nos vivificou e nos transformou em seres espirituais. Logo, a nossa vida aqui é passageira. Sabe que muitos de nós, queridos, estamos desesperados por ajuntar tesouros nessa terra, quando a Bíblia diz, queridos, para nós não fazermos isso, ajuntarmos tesouros no céu. E eu sei que todo mundo quer ter uma vida confortável, eu também gosto, irmãos, eu gosto de ficar bonita, eu gosto de dirigir um bom carro, eu gosto de morar numa boa casa, mas sabe, queridos, o que passa disso, você se esforçar e você dar além da sua capacidade física e comprometer toda a sua jornada em Deus por causa de riquezas nessa terra, é o mesmo que perguntar para Jesus com quem aquela mulher ia ser casada no céu. No céu você não precisa dessas coisas. E às vezes, queridos, eu não estou falando que você não pode ser próspero, nem enriquecer. Hoje de manhã a gente estava falando aqui de 80 milhões de reais, todo mundo gostou. Só que o que eu estou dizendo é, quando isso compromete o seu destino em Deus. Você recebeu uma vida. E tem coisas, e a Bíblia fala sobre pequenas raposinhas, fala sobre pesos embaraços, sobre coisas que vão diminuindo, queridos, a nossa potência, esse poder, essa habilidade, porque nós não entendemos o que foi feito de nós. Essa noite é para a gente entender o que foi feito de nós, amém? E aí ele diz assim, verso 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então, quando eu estou ocupada nessa terra demais com os negócios dessa vida e não estou considerando esse espírito, esse poder, essa capacidade divina, a habilidade, a presença de Deus dentro de mim, eu estou comprometendo, eu estou cogitando, me inclinando para as coisas da carne. E ele diz que aqueles que se inclinam para a carne, cogitam, ou seja, pensam, se envolvem com as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E aí ele diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. As do Espírito dá para a vida e paz. Irmãos, e aí a gente para pensar naquilo que é um contraponto, porque assim, você não tem como ter paz numa vida de dores, numa vida de enfermidade, numa vida de escassez, você não tem como ter paz com isso, mas quando você se inclina para o Espírito, a verdadeira vida e a verdadeira paz, a verdadeira provisão, e como nós lemos aqui de manhã, o Salmo 25, que diz que o Senhor ele instrui aquele que os temem, no caminho que devem seguir, no caminho que devem escolher. Então, quando nós estamos inclinados para esse poder, com entendimento sobre ele, o Senhor está nos instruindo de forma, com uma habilidade que é inerente do Espírito, a alcançarmos a vida e a paz que necessitamos nessa terra. É impossível você se inclinar para as coisas de Deus e você não ser favorecido. Amém? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com tudo que diz respeito à vida e à piedade. E que nós recebemos todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
isso já é acessível para nós a partir do momento que nós nascemos desse Espírito. É nosso. Mas o povo de manhã, que estava aqui de manhã vai ter paciência comigo, porque eu vou contar o mesmo exemplo de novo. Lá para 2017, irmãos, eu era vice-diretora do Rema em São José dos Campos, e eu era responsável pelas compras da escola. Eu fazia compras num shopping que ficava a 1 quilômetro da escola, eu ia caminhando de tardinha na sombra, bem fresca. E nessa época eu estava toda animada porque eu estava aprendendo a usar tecnologia e eu não usava mais dinheiro em espécie. Só saía com meu celular no bolso e mais nada. E eu gostava que eu saía com o celular no bolso e voltava com compras. E aí nesse dia, queridos, eu peguei uma bolsinha pequena, botei o meu celular dentro e a chave da escola, fui caminhando até o shopping, comprei vários pacotes de papel A4. Quem usa isso sabe que pesa. E eu sempre pegava um táxi ou um Uber na volta com o peso. E eu esqueci de verificar se meu celular estava carregado. Eu consegui fazer as compras, mas na saída, o celular descarregou completamente. E eu não lembrava nem o celular de ninguém para dizer, vem aqui me socorrer. Eu tive que voltar com aquelas bolsas pesadas, zangada, brava, suada. Fiquei com calo nas mãos. E fui para a escola, enfim. Alguns dias se passaram e eu tive que viajar. Então eu mudei umas coisas que estavam nessa bolsa pequena para uma bolsa maior. E quando eu fiz essa mudança de uma bolsa para outra, eu encontrei um dinheirinho há muito esquecido, uns R$30 dentro daquela bolsa. E eu me lembrei que aquela bolsa estava comigo naquele dia. E eu pensei, caramba, se eu tivesse conhecimento desse recurso, eu não teria feito o esforço com o meu braço. Sabe que todas as vezes que você não sabe, você não tem acesso àquilo que você não tem conhecimento daquilo que está disponível como acesso para você, você não consegue acessar o recurso. O Espírito Santo está aí, mas você não fala com ele, nem sabe que ele está aí, você nem sabe que você não está sozinho. Como é que você vai acessar ele para ele te instruir? Como é que você vai acessar a vida e a paz que já está operante dentro de você, mas a sua cabeça está em turbilhões de tantas coisas que você não conseguiu do seu jeito, e aí você não consegue acessar aquele conhecimento divino, favorecedor da sua vida, dentro do seu coração. Se naquela hora eu não tivesse ficado zangada, brava, murmurando, eu pelo menos poderia ouvir o Espírito Santo dizer, olha no fundo da sua bolsa. Sabe por quê, queridos? A bateria do Espírito Santo não acaba. E ele está dentro de mim e de você. Ele está o tempo todo com você. Às vezes, nós é que não estamos conscientes da presença dele. E ele promoveu um tipo de relacionamento conosco, esse derramar desse recurso, derramou sobre nós um tipo de relacionamento onde nós temos acesso a coisas divinas. Onde ele transmite para a gente conhecimento de Deus. Vamos continuar o texto. E aí ele diz assim, a partir do verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então vamos fazer uma pausa aqui bem rapidinho. Irmão, se você não está se relacionando com o Senhor, através da palavra e do Espírito, você não está agradando a Deus. Eu vou repetir, você não está agradando a Deus. Ah, mas eu sou do diaconato, eu sou do louvor, eu sirvo no Rema. Você está se relacionando com Deus, com a palavra e com o Espírito? Porque senão isso é só força do seu braço. Agora, se você está servindo e você está se relacionando com Deus, você é uma grande bênção. Porque você está instruído de uma maneira que o homem natural não pode ser instruído. E você vai ser agora, queridos, um recurso para esse lugar. Porque você está disposto a servir em pleno relacionamento com aquele que pode te favorecer em instruções divinas para você servir melhor ainda. Óbvio que a equipe da liderança precisa de pessoas para servir. Mas eles precisam de pessoas que se relacionam com Deus. Amém? Eles precisam que vocês elevem o degrau do relacionamento de vocês com Deus.
E aí diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Você está no Espírito, porque o Espírito está habitando dentro de você. E aí diz assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Veja bem, queridos, esse Espírito ele é tão poderoso, ele é tão extraordinário, esse recurso é tão ilimitado que o seu corpo é afetado pela relação que você tem com o Espírito. Sabe como? Recebendo cura divina. Sabe como? Recebendo poder para impor as mãos. Sabe como? Recebendo habilidades divinas nas suas mãos para servir o corpo de Cristo com aquilo que você faz de melhor. Juntando, querido, as instruções naturais que você recebeu nessa vida, de uma formação, de uma habilidade, de uma técnica, de algo que você sabe fazer bem, com o poder, a graça, o potencial divino para você realizar aquilo. Mas isso só vai acontecer através do conhecimento. Isso só vai acontecer quando nós entendemos que o Espírito Santo, esse poder, ele nos afetou. Atos 10:38, queridos, diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Quando eu li esse texto hoje de tarde, para refrescar a minha memória a respeito daquilo que eu ia falar nessa noite, foi aí que eu decidi buscar o significado dessa palavra poder. Por que Deus ungiu? Porque se Deus ungiu com o Espírito Santo, Ele ungiu com poder. Mas a Bíblia, ela enfatiza Espírito Santo e poder, porque Espírito Santo é a pessoa, poder é a sua natureza inerente. Ele não só deu a pessoa, mas Ele disponibilizou todo o recurso para você. Abre comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2. Aleluia. Eu vou ler do verso 1. Diz assim: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, a nossa fé não pode se apoiar em sabedoria humana. A palavra vazia do recurso inerente, do potencial inerente do Espírito, queridos, vai cair consequentemente em palavra de sabedoria humana. Amém? Mas é a palavra inspirada, é a palavra considerando a presença do Espírito, é a palavra, queridos, com o potencial da habilidade divina através do Espírito de Deus, que promove poder, e aí mistura algo, queridos, que é explosivo, quando a palavra e o Espírito se juntam. Você sabe, porque você congrega no lugar, queridos, onde a manifestação da unção, ela levanta e ela toma o ambiente, sim ou não? Não tem dias, queridos, que no nosso culto dá para cortar a unção com a faca como se fosse um queijo? Por quê? Porque é concreto, é real, é uma substância. Tem dia que a unção, ela é substancial, você pode tocar nela. E aí tudo em você que considera o Espírito que habita em você, vai ser afetado por essa influência. E sabe, queridos, quando a gente junta a palavra e o Espírito, algo dentro de nós se agiganta.
Sabe, quando as circunstâncias vêm diante de nós, queridos, e eu acho tão lindo Deus, que se eu pudesse eu ficava 3 horas aqui só falando disso, porque enquanto eu falo a minha cabeça ferve, irmãos. Os dons do Espírito, querido, quando algo está além da sua capacidade e além do nível da tua fé, existe um dom do Espírito que confere em você uma porção de fé que é de Deus, para realizar algo que vai além da sua capacidade. E o Espírito, ele vai se movimentando, querido, para nos favorecer com uma sabedoria e com um conhecimento que envolve o seu poder. Aí o que mais que ele fez conosco? Ele diz assim, olha: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou todo esse conhecimento que nós estamos falando no dia de hoje. Ele preparou tudo isso para uma estação, para uma época específica, onde aquele Espírito derramado de Joel capítulo 2 fosse manifestado entre os homens. E aí então, esse mesmo Espírito que é enviado como Consolador para nos instruir em todas as coisas, para ser um recurso divino de conexão do homem com Deus, ele pudesse trazer todo esse tipo de sabedoria para nós. E aí ele diz: ele preparou para aqueles que o amam, mas Deus não-la revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Essa palavra prescruta quer dizer investiga minuciosamente. E na sequência ele diz, até mesmo as profundezas de Deus. Então esse Espírito de Deus, que é poder inerente, que é força inerente, que é capacitação divina, ele conhece o mais íntimo que se pode conhecer de Deus. E ele habita dentro de você. De modo que o conhecimento de Deus é ilimitado para aqueles que creem. Quanto eu posso ter de conhecimento de Deus? Quanto você buscar. Você está limitado pelo quê? Pelo teu nível de busca. Pelo teu nível de consideração à presença dEle. Sabe, queridos, me permita dizer isso com muito respeito, mas me permita dizer isso. A igreja está no nível muito aquém do que deveria, enquanto corpo de Cristo. Porque nós temos, queridos, uma ogiva nuclear dentro de nós, e nós estamos deixando o nosso inimigo ganhar território no nosso meio. É ilimitado o que nós recebemos. E quando a nossa capacidade natural, quando a nossa capacidade até de fé e relacionamento com Ele, queridos, não for o suficiente, tem os 9 dons do Espírito para resolver. Tem aquilo que Ele concede, o plus, o a mais, para que nós não sejamos, queridos, paralisados. Mas existe uma parte que é nossa. Ele diz lá para Josué, medita nessa palavra, pensa nela de dia e de noite, você não vai ser resistido, porque quando você fizer isso, eu estou com você. Quando você fizer isso, quando a sua mente estiver impregnada, não estiver distraída com esse mundo, não estiver ocupada com os negócios dessa vida, você tem uma vida, queridos, mas o dia tem 24 horas. Quando a sua mente estiver impregnada de um relacionamento com Ele, Ele vai estar com você. E aí, como eu citei o Salmo 25, Ele vai te instruir o caminho que você deve escolher. Esse relacionamento vai pavimentar um destino glorioso para você. E no caminho, tudo que tentar resistir, você chegar na etapa que Ele tem para você, vai ser eliminado por causa do potencial. Por causa do poder de Deus. Muitas vezes, queridos, nós estamos sendo impedidos de receber aquilo que é de Deus. Eu citei isso de manhã, vou falar de novo, cura divina. Irmãos,
Você não precisa adoecer para pregar a palavra. A ignorância a respeito do relacionamento com Deus que nós temos, leva muitas pessoas a acreditar que é a vontade de Deus, que aquela pessoa adoeça para ela aprender alguma coisa e cumprir o propósito de Deus. Eu adoeci para pregar no hospital. Você já ouviu falar de um curso chamado capelania? Você recebe uma carteirinha, irmãos, você entra no hospital o que você quiser. Não precisa ter câncer para cumprir o propósito de Deus. Muitos de nós, queridos, por falta de conhecimento e relacionamento, não estamos comungando com Deus e nunca houve, em outro tempo da história, uma geração tão triste e infeliz como a nossa. E isso está dentro das nossas igrejas. Eu me sinto tão sozinho. A Bíblia diz, queridos, que esse Espírito que nos foi dado, esse potencial, essa capacidade, ela nos foi dada para estar conosco para sempre. Você não está sozinho. Repete comigo, eu não estou sozinho. Você não está sozinho quando o dinheiro acaba. Você não está sozinho quando o seu corpo adoece. Você não está sozinho quando você é traído. Você não está sozinho quando você não sabe o que fazer. Você não está sozinho quando você não tem a solução. Você não está sozinho. Esse poder, ele está dentro de você para te assistir com assistência plena em toda a trajetória da sua vida. E ele veio para conferir conhecimento para você. No final desse texto, no verso 16, diz assim, olha: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu querido, você tem a mente de Cristo. Você não está sozinho e você tem em você uma capacitação divina que te instrui, te faz pensar como Deus pensaria sobre uma situação. E aí, queridos, baseado nessas verdades, não tem como a gente ficar atropelado, não tem como a gente ficar paralisado, não tem como ficar com medo, sabe? A enfermidade pode vir? Pode, irmãos, pode vir, vem no corpo de todo mundo, mas ela não fica. Ela não fica em quem tem relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele vai dar instruções claras para você de como se livrar daquilo. Minha mãe tem 65 anos, 67 que ela fez agora. E ela é diabética. Por quê? Porque abusou do açúcar a vida toda. E aí, a minha família toda tem essa predisposição, logo nós não podemos abusar daquilo que adoece nessa área. E ela abusou. E aí, queridos, no ano passado, ela pegou uma micose no pé e fez uma fissura no pé dela. E abriu completamente o polegar, ele abriu e ficou exposto. Quando ela foi para o hospital, eu estava fora, eu estava em Angola dando aula. Ela foi para o hospital para fazer curativo naquilo, e chegando lá, a enfermeira se apavorou, e fez um curativo que foi um erro, na verdade. Aquela forma de curativo não é a forma adequada para aquele tipo de problema. Ela ficou 3 dias com aquilo abafado, piorou. E quando ela voltou para a enfermeira disse, olha, a senhora está acompanhada? Aquele jeitinho doce das enfermeiras, né? A senhora está acompanhada? É porque eu vou ter que mandar a senhora para um outro lugar para resolver esse problema. Aí a minha mãe, mas resolver esse problema como? Não, eu estou sozinha. Aí ela disse assim, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. E aí a minha mãe entendeu do que ela estava falando. Ela estava dizendo que teria que amputar o dedo da minha mãe. A minha mãe disse, é o quê? Carioca brava, se levantou, se calçou e, como a gente diz lá no Rio, meteu o pé. Quando ela chegou em casa, ela falou, Senhor, eu não vou cortar o meu pé, eu não vou perder o meu dedo. Diabo, deixa eu te avisar, o meu dedo vai ficar aqui. E ela falou, Senhor, me instrui o que eu tenho que fazer, porque o meu dedo vai ficar bem aqui. E aí ela foi dormir de tarde. A minha mãe tira o soninho dela da tarde, ela foi dormir de tarde. Ela teve um sonho de 2 homens, um sábio e um homem de terno, discutindo sobre como resolver o problema do pé dela. E quando ela acordou, ela sabia o que fazer.
Ela pegou todos aqueles antibióticos que o hospital entregou para ela, ela macerou eles, colocou dentro da pomada, enfiou dentro do buraco da ferida, e em 6 meses, uma coisa que não tinha cura, hoje, irmão, está completamente fechado, sem cicatriz. Mas isso é fruto de relacionamento com Deus. Ninguém impôs as mãos sobre ela, não teve que ir no domingo lá na frente. Por quê? Porque ela já está em um nível de treinamento, de relacionamento e conhecimento da palavra, onde ela resolve entre ela e Deus e entre ela e o diabo. O conhecimento da palavra e o conhecimento do Espírito, que Ele vai colocar você em um lugar, que aquilo que você precisa resolver entre você e Deus, você mesmo resolve. Mas aquilo que você precisar colocar o diabo no lugar dele, você também faz. Porque você está munido de poder. Esse Espírito tirou você de uma condição, que era uma capacidade que vai só até a página 2, e levou você para a página 100. Em uma capacitação que vai além da tua força, além da tua sabedoria, além do seu entendimento, porque Ele investiga profundamente o coração de Deus e traz à tona para você tomar as melhores decisões da sua vida. E aí, você vai continuar? Ó vida, ó céus, ó azar, e agora o que eu vou fazer, Jesus? Jesus resolve aqui para mim? Não, querido. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Com a palavra eu faço o quê? Eu ouço a palavra, eu leio a palavra, eu penso a palavra, eu falo a palavra e eu pratico a palavra. Quando eu faço esse ciclo com a palavra na minha vida, eu me fortaleço e eu me torno invencível, eu me torno, queridos, agigantado em Deus. E o Espírito, professora? Você tem que considerar primeiro a presença dele na sua vida. Você precisa se lembrar que você não está sozinho. Você precisa saber que você tem um Deus que habita dentro de você e que quer, querido, te instruir. E você precisa fazer isso a partir do conhecimento de que o Espírito está em você. Muita gente abre a Bíblia como se ela fosse um gibi. Como se estivesse lendo um livro comum. Ei, isso aqui é o poder de Deus. Para o mundo é papel, bonitinho esse papel, né, que eu nem sei o nome dele, e tinta preta. Para você é o poder de Deus. Que tal, antes de você ler a palavra, você dizer: Espírito Santo, vem aqui comigo. Você é o meu mestre, o meu instrutor, eu considero a sua presença agora. Eu estou aqui diante das Escrituras e eu quero que você me ensine. Faz esse teste, irmãos. Faz esse teste. Você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma maneira. Mas tem uma outra coisa que o Espírito Santo também deu a nós. Abre comigo, 1 Coríntios capítulo 14. Junto àquela promessa de Joel sobre o derramar do Espírito, nós temos, queridos, o revestimento de poder através do batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Eles estavam reunidos naquele lugar depois da subida de Jesus. Eles estavam reunidos naquele lugar e eles foram cheios do Espírito. Línguas repartidas como de fogo desceu sobre eles e todos falaram em outras línguas. Não foram alguns, não foram só os que estavam na vontade de Deus, todos que estavam lá, todos que creram e todos que esperaram pela instrução que foi dada, foram batizados. E aí, 1 Coríntios capítulo 14 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Embora Paulo esteja trazendo ordem para o culto, ele está trazendo pepitas sobre o conhecimento do que o Espírito fez em nós aqui. E aí ele vai dizer: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em Espírito fala mistérios. Obrigada, querido. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Quando eu era adolescente,
eu gostava de assistir um desenho chamado Liga da Justiça. Quem é da minha geração, anos 80, assistiu junto comigo esse desenho, sabe do que eu estou falando. O desenho acontecia assim. Os heróis estavam lutando lá pela guerra específica daquele episódio e eles estavam perdendo para os inimigos. De repente, o autor do desenho, o locutor do desenho dizia, enquanto isso, na sala da justiça, cortava a cena e subia a cena para a tal sala da justiça, onde heróis sêniores estavam compartilhando com alguns heróis instruções, estratégias para vencer aquela guerra. Quando nós estamos orando em outras línguas, a Bíblia diz que ninguém entende. Com Deus, nós geramos estratégias divinas para vencer aquilo que precisamos. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, queridos, nós estamos considerando a presença do Espírito, sendo edificados na nossa fé, e nós estamos na sala do justo juiz, conferindo com ele coisas espirituais com espirituais, a respeito de estratégias de conhecimento que ele tem para mim e para você. Sabe, queridos, nós não podemos ignorar a presença desse Espírito e a capacidade divina que Ele confere a nós. Nós não podemos errar ignorando as Escrituras, nós não podemos errar ignorando o poder de Deus. Os dois vão levar-nos, queridos, para um nível que o corpo de Cristo ainda não chegou. Um ou outro perdido, irmãos. Às vezes, vocês olham para um ministro, como vocês estão me olhando agora, com essa cara de onde ela tirou tudo isso. E parece, queridos, que nós somos escolhidos, pensados por Deus para algo específico. Isso é para todos nós. Inteligência divina é para você, sabedoria divina é para você, conhecimento divino é para você, andar, querido, nos poderes que esse Espírito cede é para você, orar em outras línguas é para você, uma vida, queridos, de palavra e Espírito é para você. Não deixa ninguém te enganar quanto a isso. Agora precisa da sua dedicação. Precisa ler, ouvir, pensar, falar e praticar a palavra. Precisa considerar o Espírito. Precisa, irmãos, nesse tempo precisa ser batizado com o Espírito Santo e orar em outras línguas. Precisa, porque isso vai acionar. É exatamente quando você pratica essas coisas que o Espírito aciona no seu espírito todo aquele potencial de palavra que está depositado dentro de você e traz para um ambiente natural, afetando a sua vida com vida e paz. Amém? Você foi abençoado, queridos?